Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para conversar com vocês, né, um pouquinho sobre como tá sendo, né, tudo que a gente está passando aí com o meu irmão, porque o meu irmão ainda se encontra, né, internado, infelizmente, mas ele tá lá. Ele já tá, gente, um mês e pouquinho internado. E desses um mês, né, que ele tá internado, ele tá 20 e poucos dias já na UTI, sedado, né, em coma induzido, né. E a gente tá nisso, gente, ainda estamos nessa situação, não houve nenhuma melhora, é realmente só um milagre de Deus, né, na vida do meu irmão para trazer ele de volta para nós. Todos os dias eu vou lá, vai eu e minha mãe, e a gente nunca deixa de ir, sabe? Na verdade, eu não consigo não ir lá para ver o meu irmão, sabe? Eu tenho que ir junto com a minha mãe, e quando acontece, porque vocês sabem que eu tenho o meu filho Luquinhas, eu tenho a minha filha, enfim, gente, eu tenho tantas coisas que às vezes acontece de eu não conseguir ir lá hoje, como ir lá ver meu irmão, como por exemplo, eu não vou conseguir ir lá hoje porque a Nicole tem uma prova, né? E aí eu não consigo, infelizmente, ir lá. Ela tem uma prova na escola. Gente, desculpa esses barulhos de fora porque a janela tá aberta. Eu não quero fazer edição porque eu tô gravando hoje, segunda-feira, e eu quero postar pra vocês hoje mesmo, sabe? Eu quero poder voltar aqui com o canal, com vocês, porque aqui também é o local assim aonde eu ganho já o meu dinheirinho, né? Então eu quero poder estar aqui. E também porque eu amo isso aqui, gente. Eu sou apaixonada pelo YouTube, né? Então eu precisei dar essa pausa aí por conta disso tudo que tá acontecendo na minha vida, na vida da minha família, mas infelizmente, assim, não tem o que a gente possa fazer, né? A gente já fez tudo o que poderia ser feito, a gente já colocou nas mãos de Deus, tá nas mãos de Deus. A gente não entende os planos do Senhor, né? A gente não sabe o que Deus vai fazer, porque a gente só sabe que Ele vai fazer a vontade dEle, e a vontade dEle é perfeita, boa e agradável. Mesmo que talvez para nós, né, seja ruim, mas Deus sabe do amanhã, Deus sabe o que acontece amanhã, Deus sabe o que vai acontecer lá na frente, então Deus sabe de tudo. Meu irmão tá 20 e poucos dias já, né, em coma induzido, sedado, porém ele não morreu ainda, ele não foi embora. Por quê? Porque Deus não permitiu. Então eu prefiro muito assim me agarrar nessa fé, sabe? De que o Senhor tem um propósito para tudo isso que está acontecendo e que vai ser feita a vontade dele, por mais que às vezes doa o meu coração, me doa ter que entrar naquela UTI, ouvir tantas coisas ruins daqueles médicos, sabe? Dói a gente, meu emocional, gente, tá. Eu tô muito mal, assim, da minha cabeça mesmo, porque você acaba ouvindo tantas coisas que vai te fazendo mal, entende? Mas a gente precisa confiar em Deus, confiar que eu não queria chorar. Eu não queria chorar nesse vídeo aqui com vocês, eu juro pra vocês. Eu até ontem fui na igreja, consegui cantar sem chorar, porque eu tenho ido na igreja e eu sempre choro, porque o meu irmão, ele é o baterista da igreja, então ver aquela bateria sem ele dói demais meu coração, dói tudo, sabe? E o Zino mexe muito, né?
Mas eu consegui ontem, né, cantar sem chorar, porque eu não quero ficar chorando, sabe, o tempo todo. Parei um pouquinho aqui, gente, o vídeo pra mim poder me recompor, porque eu não quero ficar só chorando nesse vídeo aqui pra vocês, né? Eu vim mesmo pra contar pra vocês como que tá tudo, né? E que infelizmente eu não tenho. Eu queria eu poder chegar aqui e falar coisas boas, sabe? Coisas boas que tá acontecendo, mas infelizmente não é isso, né? É... E é isso, mas eu queria contar também uma coisa pra vocês que eu vivi e que foi na semana passada, tá? Eu Engraçado que nesse dia, gente, eu não ia ir lá ver ele, sabe? É, não ia porque não tinha como eu ir, não, a minha vida aqui não ia ter como eu ir nesse dia. Mas aí, quando foi chegando a hora, me deu uma, sabe, uma vontade muito grande de ir lá ver o meu irmão. Eu queria, porque eu queria de qualquer jeito, né? E aí eu chamei um Uber, um 99, e fui. Quando eu cheguei lá, já tinham até liberado a visita, porque a visita você tem que chegar lá antes das 4 no hospital, sabe? Porque é às 4 horas que começa a liberar. Porém, não tem hora, porque o UTI, vocês sabem que pode acontecer alguma coisa, alguma intercorrência, e aí eles vão liberando. Se der tudo certo, se tiver tudo certo, aí é liberado 4 horas. Se não tiver, aí eles vão liberando mais tarde um pouquinho. Nesse dia eu cheguei lá, era 4h08. Eu cheguei assim correndo e já tinham liberado a UTI. E aí eu fui correndo para ver o meu irmão. E aí quando eu cheguei lá para ver ele, eu entrei assim e ele tava muito ruim, sabe? A aparência dele tá muito diferente do que ele era, né? Tá muito ruim porque enfim, né, gente? Muito tempo lá, sedado, naquela situação de estar tomando remédios fortíssimos, né? E é como o médico falou pra mim, né? Uma droga, né? Que enfia, né? Que dá a pessoa, né? E a pessoa fica sedada. São remédios fortíssimos e mexe com tudo. Mexe até com a cor da pele. Ele tá até com a cor um pouco diferente. Então ele tá muito, muito, muito diferente, sabe? E aí quando eu olhei ele, eu fiquei tão desesperada, porque não é algo bonito de se ver, né? Mas você vê ali aquela pessoa que você ama, e eu fiquei tão mal, tão triste, né? E aí os médicos veio depois conversar comigo, só notícia ruim, só coisas ruins, nada que fosse bom. A gente nunca espera nada de bom ouvir deles, né? Porém, eu ainda acredito, eu tenho fé em Deus que vai chegar o dia da gente, se for da vontade de Deus, né? Ter alguma notícia boa em relação ao meu irmão. E aí, depois que o médico falou essas coisas pra mim, assim, gente, foi a primeira vez que eu entrei meio que em desespero, sabe? E aí veio o psicólogo conversar comigo também. Nesse dia era um homem, né, o psicólogo, e eu falei que eu não queria mais conversar com ninguém, sabe? Toda vez que a gente chega lá, eu e minha mãe vem psicólogas, psicólogo para conversar com a gente, sabe? Toda vez, toda vez. E a gente tá enjoado já, sabe? A gente tá cansada, a gente não quer conversar. A gente entende tudo que tá acontecendo, entende? E é muito cansativo isso. Aí eles conversaram comigo, assim, aí eu continuei lá perto do meu irmão, assim, né? E quando eu olhei pra ele, assim, ele cheio de aparelho, cheio de coisas, assim, sabe? E ele fica com o olho meio que aberto, sabe? Tipo assim, um pouquinho assim aberto. E os olhos dele tá até bem feio, assim, tá avermelhado, bem feio, porque ar-condicionado, né? E esse tempo todo assim, ficar com o olho aberto, isso fica ruim, não fica uma coisa legal. E aí eu olhei pro meu irmão, né? E aí
eu me deu um desespero, sabe? Foi o único dia que isso aconteceu, me bateu um desespero. Eu comecei a chorar ali mesmo. Eu cheguei bem pertinho dele, porque eu vou lá todos os dias. Só que eu não fico, tipo assim, conversando com ele, sabe? Mas eu tô lá e eu fico observando, olhando. A gente triste, pego na mãozinha dele, entendeu? Faço um carinho, aquela coisa assim. Mas não costumo falar. E aí nesse dia eu cheguei bem perto do ouvido dele. Aí eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, levanta dessa cama, sabe? Então eu comecei ali a desabafar, conversando com ele, sabe? Aí eu coloquei a mão aqui assim no peito dele e tal, e eu olhando pra ele, conversando com ele. Nisso, gente, o olho dele deu uma piscada, o olho direito, foi só um que deu. Porque o outro tava tapadinho com uma gases, né? E esse, na verdade, nem foi. Esse tava tapadinho com uma gases e esse aqui tava abertinho, sem nada em cima. Aí ele deu uma piscada. Quando ele piscou pela primeira vez, eu falei assim, gente, não é possível. Será que eu tô vendo coisa? Eu fiquei assim, sabe? Sem entender o que estava acontecendo. E aí eu falei, Serginho, meu irmão, se você tá me ouvindo, pisca pra irmã de novo. Por favor, pisca, porque eu preciso ter certeza. E aí, gente, por incrível que pareça, ele piscou de novo. Aí eu comecei a chorar, eu fiquei muito desesperada, porque eu já sou desesperada por natureza, né? Então eu comecei a chorar assim. E aí os médicos chegaram assim perto de mim, né? E perguntaram até se estava acontecendo alguma coisa, que eu entrei meio que em desespero, né? Aí eles perguntaram se estava passando mal. E eu falei, não, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Fiquei até com medo deles me tirarem dali, mas não tiraram, né? Graças a Deus. E aí eu continuei conversando com meu irmão. Eu fui e falei da minha mãe pra ele. E aí conversei com ele sobre a minha mãe. E aí eu falava assim, isso eu chorando muito, gente. E aí eu falava assim, Serginho, se você tá ouvindo a irmã, por favor, pisca pra irmã. A irmã precisa saber que você tá ouvindo. Aí ele piscava. Eu mandava, ele piscava os olhos, gente. Aí eu falei do meu pai, aí eu mandava, ele piscava os olhos. Enfim, as 6 vezes, eu pedi ele 6 vezes pra ele piscar os olhos pra mim. E ele piscava. Então eu saí dali naquele dia tendo a certeza absoluta que ele me ouviu. Ele me ouviu. Porque não tem coincidência, não tem nada, gente, que possa, sabe, falar, ah, foi uma coincidência, foi algo do corpo. Não pode. Gente, eu falava, pisca, e ele piscou. Isso é uma pessoa em coma. Então ele me ouviu. Eu saí desesperada, chorando, chorando. Eu liguei pra minha mãe, contei tudo pra ela, a gente chorou. Aí eu falei, mãe, o Serginho tá lá, o Serginho tá lutando. E nessa hora que ele piscou 6 vezes pra mim, né? Que eu mandei, né? Que eu ficava pedindo ele para piscar. Eu até chamei a médica e eu falei assim: qual é o nível de sedação que vocês estão dando para ele? É nesse nível há possibilidade dele, sei lá, se mexer, apresentar alguma coisa, não sei, alguma reação? E ela falou que não haveria possibilidade nenhuma. Aí eu virei e falei para ela assim: é mesmo, mas acontece que ele acabou de piscar 6 vezes que eu mandei ele piscar e ele piscou para mim. Aí ela olhou assim para mim espantada e ela falou assim: "É, então tem Deus aí". Ela falou assim, sabe? Aí eu falei: "Sim, tem Deus". Aí ela falou: "Acredita no que você quiser acreditar, cada um tem sua fé". E saiu assim, sabe? Eu acho que ela deve ter até pensado que eu sou louca, que eu sou doida, que eu tava vendo coisa, mas, gente, eu não estava vendo coisa. Eu sei o que eu vivi. Na primeira piscada que ele deu, eu realmente fiquei um pouco desacreditada, achando que eu realmente estava, não sei, vendo alguma coisa no fruto, no calor ali daquela emoção que eu tava sentindo, mas não. Eu pude confirmar e foi muito bom, gente, foi maravilhoso. Eu fiquei muito feliz, sabe? Eu não consegui dormir naquele dia de felicidade. Liguei pra minha família, contando pra todo mundo. Só que aí no outro dia que a gente foi lá ver ele, né? E aí eu fui com a esperança de. Não sei, sabe? Eu não sei o que passou pela minha cabeça. Eu fui com a esperança de repente encontrar ele
não normal, né? Mas não sei bem, e as notícias que a gente teve desse dia pra cá não foi nada boa também, continua sendo notícias ruins, né? Não houve nenhuma melhora, não houve nenhuma evolução no quadro dele, sabe? Ele é um paciente gravíssimo, um paciente crítico. E é isso, a gente tá nessa luta aí, eu e a minha família, mas a gente continua, mesmo diante de todas essas circunstâncias, de tudo dizendo que não pra gente, sabe? A gente tá literalmente passando pelo deserto. E passar pelo deserto dói muito, é muito dolorido, é muito difícil. A gente não vê saída, a gente não vê solução. Tem dias que a gente tá pra cima, e tem dias que a gente tá pra baixo, chorando, triste. É um processo que faz parte, né, de tudo isso que a gente está passando, porque o meu irmão, ele era uma pessoa que aonde ele passava, eu já falei com vocês, ele alegrava todo o ambiente que ele passava. E a gente não consegue entender, sabe? Por que que isso tudo está acontecendo? São perguntas que ficam sem respostas. Eu me questiono, assim, tantas coisas, tantas perguntas, e eu não acho resposta para nenhuma delas, né? Mas é isso, a gente tá ali lutando enquanto ainda há vida, né? Há esperança, né? Como diz aquele hino, existe vida e os médicos podem dizer o contrário, pode tudo estar dizendo ao contrário. Ele próprio, né, o meu irmão, diante de tantas coisas ruins que tá acontecendo, pode a gente olhar e ver, tipo assim, ai meu Deus, não tem mais jeito. Mas Deus não deu a última palavra ainda, porque ele tá ali, gente. Ele tá ali. O coração ainda bate. Deus não deu a última palavra. Então, até que Deus dê a última palavra, a gente vai estar ali do lado dele o tempo inteiro. E é isso. Eu vim aqui para atualizar vocês, né? Sobre isso, como que tá a evolução dele. Que eu imagino que quando eu postei aquele último vídeo, vocês podem ter ficado preocupadas. Eu vou até responder lá os comentários, porque eu só postei e saí, eu não tinha respondido nada, vou responder tudinho lá. Se vocês quiserem falar comigo aqui também, tá? Vocês podem comentar que a hora que eu puder eu vou aparecer aqui para responder vocês. Eu peço desculpa pelo meu, assim, um pouco abandono, né, daqui, mas é porque eu não tô bem. Eu acho que vocês estão reparando isso, né? E eu também não quero ficar trazendo aqui uma energia ruim minha para vocês, sabe? Eu quero poder trazer coisas boas para vocês. Eu quero que vocês vejam coisas boas, né? E é isso, eu vou voltar, tá bom? Meus amores, eu amo vocês, eu amo esse canal, eu amo tudo aqui, sabe? E a gente vai continuar. Só tenho um pouquinho de paciência comigo, tá bom? Mas eu já tô pensando aqui sobre alguns conteúdos aqui na minha cabeça que vocês gostam, sobre o apartamento, que vocês gostam de me ver, né? Arrumando tudo, fazendo aquela faxina, aquelas coisas. Então, a gente vai voltar, eu vou fazer. E é isso, gente. Um beijo no coração de todos vocês, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.